na mensagem de ensino que nós iniciamos na terça-feira passada. Eu pediria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 17. João, capítulo de número 17, verso 13 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos de uma forma especial. Nós iniciamos na terça-feira nosso culto de ensino, falando sobre as marcas de uma igreja. E nós utilizamos como texto base a oração sacerdotal de Jesus aos seus discípulos, pouco antes dele os deixar e partir. João, capítulo de número 17, verso de número 13, que vai dizer: agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Diga, da minha alegria. Verso de número 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Diga, santifica-os na verdade. Verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Diga comigo, enviaste. Verso de número 21, irmãos: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Diga comigo, sejam um. E verso de número 26, irmãos, que vai dizer: eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Diga, o amor. Glória a Deus. Essas são, irmãos, as 6 marcas que Cristo, ele ora na oração sacerdotal, para que a sua igreja, para que os seus discípulos venham levar adiante na sua igreja. A primeira marca nós falamos na terça-feira passada, que é a marca da igreja, a primeira marca que Jesus ora e pede para que a igreja seja, alegre, irmãos. Nós temos motivo para ser alegre. Mas hoje nós vamos falar da segunda marca, que está no verso de número 17. Acompanhe na sua Bíblia. Jesus vai dizer assim: santifica-os. A segunda marca, irmãos, que a igreja precisa ter é a marca da santificação. O que significa santificar? Santificar significa apartar, significa se separar, significa se dedicar. Todos nós sabemos que Deus, ele é santo. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 15, verso de número 11, a Bíblia vai dizer assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores e operando maravilhas? Todos nós sabemos, irmãos, que Deus, ele é santo e que nele não há nenhuma sombra de variação e nada que possa manchar as suas vestes. Mas essa mesma santidade que Deus tem, ele na oração sacerdotal, ele vai pedir ao Pai, Jesus vai pedir ao Pai, para que o Pai santifique esses discípulos. Porque a igreja, ela deve ser separada do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós andamos no mundo, mas não andamos como o mundo. Nós olhamos o que acontece no mundo,
mas aquilo não pode dominar a nossa mente e o nosso coração. É bem verdade que muitos que saíram do Egito, eles querem trazer para dentro da igreja os costumes do Egito. E algumas igrejas têm aceitado no afã de aumentar o número de membros, no desejo de ver o crescimento da igreja. Eles estão aceitando muitas vezes com que o Egito venha para dentro da igreja. Mas não é este o conceito que Cristo orou para os seus discípulos, e não é este o conceito de Deus para a sua igreja. O conceito de Deus para a sua igreja é que ela seja uma igreja santificada. Portanto, se ela é santificada, ela é uma igreja separada dos costumes e das mazelas deste mundo. Nós estamos vivendo uma era do relativismo, onde existem várias verdades, mas isso é uma grande mentira, porque só existe uma verdade. Nós vivemos numa era em que as pessoas dizem: isso é pecado para você, se para mim não é, então não tem problema nenhum. Mas nós não devemos nos balizar pelo relativismo religioso. Nós devemos nos balizar pelaquilo que a Escritura nos ensina e por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se lá no mundo, irmão, você andava e ia para as festas, ia para a noitada, mostrando todo o seu corpo, agora você está na igreja. E na igreja você não vem mais assim, porque aqui não é o Egito. Aqui é um lugar lavado, separado, para que os santos venham prestar a Deus louvor e adoração. Se lá no mundo você mentia e vivia nos seus delitos de pecado, quando você entra aqui, o Espírito Santo de Deus vai lavando você, e você vai sendo transformado, vai sendo regenerado, para que você deixe do lado de fora essas práticas, e mesmo quando você estiver lá fora, essa prática não te domine mais. Nós estamos vivendo épocas difíceis, épocas em que as pessoas querem trazer o mundo para dentro da igreja, época em que nós temos que oferecer alguma coisa para que as pessoas congreguem, para que as pessoas estejam dentro da igreja. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O principal já está aqui esta noite, não precisa de mais nada. O Espírito Santo de Deus se faz presente, Jesus se faz presente, a Trindade se faz presente. Se Ele se faz presente, nós só precisamos vir com o coração aberto para adorar e bendizer o nome dEle. Tem coisas, irmãos, que fica no Egito. Cebola eles comiam lá no Egito. Agora com Deus é maná. Agora com Deus é cordonice. Agora com Deus é água que sai da rocha. Agora com Deus é água de mara que fica boa para o povo se saciar. Então a igreja ela deve se apartar. A igreja não pode viver, irmãos, relativizando o evangelho. Existem muitas coisas que trazem consequências danosas para a vida do homem. A pessoa sai do mundo, vem para a igreja, e daí ele quer ouvir a música evangélica na igreja, e no seu carro ele quer ouvir uma música mundana. Ah, pastor, não tem nada a ver. Tem sim. O que nós louvamos aqui é sacro, é para glorificar o nome de Deus e exaltar o nome de Deus. O que eles louvam lá é para satisfazer o ego e o desejo humano, e te tira do centro da vontade de Deus e te aproxima para o mundo da perdição. As pessoas saem do mundo, mas muitas vezes querem continuar na casa de Deus, praticando as mesmas coisas que se praticava no Egito.
Mas em nome de Jesus, nós já fomos libertos do Egito. Nós não temos mais saudade do Egito. Agora nós vivemos para adorar e bendizer o nome do Senhor e viver de uma maneira que agrade aquele que nos alistou e aquele que nos chamou para esta obra. E a santidade, irmãos, ela é ordenada para a igreja. Deus ordenou a santidade para a igreja. Abra sua Bíblia em Levíticos, capítulo de número 11, verso de número 45. Levíticos, capítulo de número 11, verso de número 45. Pastor, o que o pastor está falando aí não tem nada a ver. Então vamos ver. Olha o que Deus fala para o povo logo que ele tira o povo do Egito. Eu estou ensinando Bíblia, irmãos. Não estou falando do que eu acho. Estou ensinando Bíblia. Olha o que Deus diz. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Pode passar. Não, está errado. 11:45. Eu sou o Senhor que vos fez subir da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Então a santidade, irmão Paulo, ela é ordenada por Deus. Olha o que ele está dizendo para o povo. Eu sou o Senhor que te tirei lá da terra do Egito. Foi eu que vos fiz subir de lá. Fui eu que dei o meu filho na cruz do Calvário para resgatar vocês de lá. Ele morreu para que vocês fossem libertos da escravidão da lei e do pecado. Mas, portanto, agora, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Se santidade é se apartar, se santidade é se afastar, quando eu me junto com o Egito, quando eu vou buscar aquilo que o Egito me dava antes, eu estou deixando de ser santo. Eu estou me juntando àquilo da onde antes eu estava e agora eu já fui liberto pelo sangue de Jesus. Então as coisas do mundo, as coisas do Egito, ela não me domina mais. É igual o povo quando estava caminhando com Moisés. Certa hora ele olhou para Moisés e falou assim: Moisés, pelo menos lá a gente comia pepino, lá a gente comia cebola, Moisés. Tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes estão na igreja e eles estão se lembrando: ah, mas lá quando eu estava no mundo. Eu vou ser bem claro para os irmãos, eu não gosto nem, irmão, muito de testemunho, né? A pessoa, ela lá, é terrível no mundo, aprontou, daí sobe, irmão, e tem pessoa que tem um prazer para contar tudo que fez no mundo. Irmão, se você era terrível, você era terrível lá no mundo. Agora Cristo te libertou e agora você prega o evangelho das boas novas. O que você prega? Que Cristo veio para salvar, veio para libertar, veio para curar e veio para limpar o homem de toda a mazela das trevas. O que você era, o próprio Cristo, ele já jogou no mar do esquecimento. E agora nós vivemos uma nova vida perante o nosso Senhor. Por isso que a Bíblia fala em 1 Pedro 1,16, veja como que a santidade, irmãos, ela é ordenada por Deus. Novamente, Pedro vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Pedro vai fazer referência, ele disse: pois está escrito. Pedro está indo buscar o que Deus já tinha falado em Levíticos para o povo de Israel. E agora Pedro vai lembrar novamente esses cristãos dizendo, como está escrito em Levíticos. Eu vos falo outra vez, eu estou parafraseando Pedro. Ele está dizendo, como Deus já falou para o povo que ele tirou do Egito. Eu vou falar de novo para vocês: sede santo, porque eu sou santo. Existem a santificação posicional, irmãos, que é aquela quando a pessoa aceita Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos justificados por Deus. E sendo justificado por Deus, nós nos tornamos santos. Tanto é que Paulo, em Coríntios, vai mandar uma carta e vai falar assim: aos santos
da igreja de Corinto. Porque quando nós aceitamos Jesus, quando o irmão levanta sua mão na igreja e aceita Cristo como Salvador, se arrepende dos seus pecados, você passa a ser santo, posicionalmente. Mas existe a santidade progressiva. O que é isso, pastor? Santo posicional, posição de santo. Mas agora o meu caminhar, a partir do dia que eu aceitei Jesus, vai cada dia me santificando mais, vai me limpando mais. Por isso que quando Jesus ora, Ele vai orar para santificar eles aonde, irmãos? Na verdade da sua palavra. A santificação progressiva, que é aquela que a pessoa aceitou Jesus, e daí aos pouquinhos ela vem vindo na igreja, daí ela vem no culto de ensino, Deus vai falando, daí Deus vai limpando, o Espírito Santo vai transformando, o Espírito Santo vai trabalhando. Daí o que ela fazia ontem, hoje ela não faz mais. O que ela fazia hoje, ainda amanhã ela já deixa de fazer. Porque pela luz da palavra de Deus, ele entendeu que essas práticas eram práticas do Egito e que precisavam ser deixadas para trás. Se você quiser ver Deus trabalhar na sua vida, sede santo, porque o vosso Deus, Ele é santo. Deus foi dar um livramento para a nação, chamou Josué e disse: Josué, reúne todo o povo e pede para o povo se santificar, porque amanhã eu farei milagre no meio de vós. Você quer ver milagre na tua casa, no seu emprego, no seu ministério? Sede santo, que Deus vai se manifestar em nome de Jesus. Sede santos. Como garantir essa santidade? Jesus vai ensinar. Como que nós garantimos a santidade? João 17, quando ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tanto a alegria cristã, irmãos, que nós pregamos na terça-feira passada, quanto a santidade cristã, ela depende do entendimento da palavra de Deus. Infelizmente, pregadores vêm, pregadores vão. A história, irmãos, às vezes se repete. Novas doutrinas surgem que fazem a cabeça das pessoas, que levam as pessoas a duvidar do Evangelho. Leva a cabeça dos desatentos, retirando destes os fundamentos da fé. Mas aquele que está alicerçado na palavra de Deus, aqueles que fazem como os bereanos faziam, o que ele estava pregando, os bereanos iam lá na Bíblia e confirmavam para ver se aquilo que o pregador estava dizendo realmente estava escrito na Escritura. E quando estava escrito, eles davam ouvido e seguiam. Quem procede assim, consegue firme, marchando, e obtém de Deus a vitória. Agora aqueles, irmãos, que não se santificam na verdade, não têm a sua vida, como pregado na quinta-feira passada pelo irmão Mário, enraizada na rocha. Qualquer vento de doutrina, irmãos, leva embora. Ah, porque ali falou que não dá dízimo. Ah, então ele está certo, não é certo a dízimo. Ah, mas o outro ali falou que tem que dar, então agora ele está certo. Ah, porque o outro ali falou que não é mais 10, é 5, então ele está certo. Ah, o outro falou que é 30 para ser abençoado, então está certo. Irmãos, é uma folha seca levada ao vento. Porque não foi santificada aonde, irmão Paulo? Na verdade da palavra de Deus. Mas quando nós somos enraizados na verdade da palavra de Deus, pode vir pregador, pode vir doutrina, pode vir falso mestre, pode vir falsos ensinadores, mas nós combatemos com a verdade da palavra de Deus, e eles não dominam a nossa fé e a nossa mente, porque nós sabemos em quem nós temos crido. É agora, né? Os liberais, os teólogos liberais, que eles falam que cada um tem a sua interpretação da Bíblia. A Bíblia não tem várias interpretações. A Bíblia tem a interpretação que o Espírito Santo já deu nela. Tem um rapaz que eu não esqueci o nome, não sei se é Felipe Azevedo, que esses dias ele veio com uma história que a igreja está diminuindo Deus, porque a igreja fala que a Bíblia é a palavra de Deus.
Aí você vai lá no canal do rapaz, você vai no YouTube dele, você vai no Facebook dele. O que tem de seguidor o rapaz? Um menino que nunca sentou para aprender, mas quis se levantar para ensinar. E falando um monte de heresia acerca da palavra de Deus. E quantas pessoas, irmãos, que são iludidas, que são levadas por esse tipo de ideologia. Mas Jesus, na sua oração, ele foi muito bem claro: santifica-os na verdade. Não é o pastor que santifica você, irmãos. Quem santifica você é o Espírito Santo, através da palavra de Deus. O pastor só ministra a palavra de Deus. E se ele estiver ministrando de acordo com as Escrituras, você será lavado, você será limpo, e o Espírito Santo irá operar na sua vida, em nome de Jesus. Sede santo, porque o nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo. E agora está tudo liberado. Tem uns que vai pular o carnaval e fala que não tem nada a ver, depois volta para a igreja. Não, mas não tem nada a ver, é só uma festa, pastor, para a gente esquecer um pouco. Não, irmão, é pecado. Você está se envolvendo com o mundo, você não está firmado o quê? Na palavra e na doutrina dos apóstolos. Se Cristo já nos libertou, não tem mais motivo para nós voltarmos para a escravidão. Por isso que a Bíblia diz: aquele que é limpo, limpe-se mais, e aquele que é sujo, suja-se mais. Quem está limpo, irmão, ele procura cada dia se limpar mais. Hoje eu vou lá de novo, porque eu vou ouvir a palavra, eu vou orar e eu vou entender o que Deus quer falar comigo. Amanhã eu vou meditar, e amanhã eu vou orar, eu vou buscar a palavra de Deus, e eu vou me limpar mais. Não, o mundo está me chamando, mas eu estou limpo, então eu quero me limpar mais. Aquele que está limpo, limpe-se mais, porque o rei está voltando para buscar uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. É esses que vão subir para o céu. Hebreus 13:12 diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Por isso Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Nós fomos libertos, nós fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, que verteu na cruz do Calvário, e este sangue nos limpou de toda mazela. Então você que está limpo, em nome de Jesus, limpe-se mais, para que Deus possa operar maravilhas na sua vida, para que Deus possa operar maravilhas no seu ministério, para que Deus possa operar maravilhas nos seus negócios, para que Deus possa fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você possa imaginar, em nome de Jesus. Tem pessoas que se apegam, irmãos, a tão pouca coisa no mundo, né? Você já ouviu alguém dizer assim: não, eu não vou na igreja porque lá não pode isso? Já ouviu dizer isso? Né? Quando você vai evangelizar, daí tem alguns que dizem assim: não, mas não tem problema não, pode ir, pode ficar assim mesmo, não, isso daí não tem problema não. Não, você tem que falar: você vai lá sim, você pode entrar desse jeito, mas você vai sair mudado em nome de Jesus, porque Jesus vai te limpar desse problema aí. O Espírito Santo, através da sua palavra, que é pregada na igreja, ele vai limpar a sua vida, ele vai transformar o seu coração, e daí, desde então, você não vai mais viver nesse delito de pecado. Fica tranquilo. Mas nós muitas vezes falamos: vem como está e fique como. Aí nós vamos fazendo vista grossa. Mas não, né? O lugar em que nós pisamos é um lugar santo. Portanto, nós limpamos a sandália dos nossos pés. Tudo aquilo que tem no Egito, nós deixamos bem longe de nós, para quando nós entrarmos aqui, fecharmos os nossos olhos, levantarmos as nossas mãos, o Espírito Santo de Deus, ele possa se manifestar na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Nós precisamos, para ser santos, irmãos, estar alicerçados na palavra de Deus. Somente a palavra de Deus tem o poder de limpar e de transformar a vida do homem. O louvor é lindo,
é maravilhoso cantar, mas só cantar não adianta. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Eu me lembro uma vez que um pastor, amigo meu, de Capivari, não vou dizer o nome, eu era líder de mocidade, e ele tinha pregado no congresso do setor 5, ali em São Pedro, e aí ele veio pregar no congresso ali na Pauliceia da mocidade. Eu convidei ele para pregar, e quem estava escalado para vir naquele congresso era a mocidade do setor 5. E daí quando ele viu a mocidade chegando assim, ele olhou para mim e falou assim: pastor Anderson, esse pessoal é o povo de São Pedro? Eu falei: é, pastor, é o povo de São Pedro. Daí ele falou: meu Deus, eu vou pregar a mesma mensagem que eu preguei lá. Daí eu peguei e falei assim: não tem problema, pastor. Ele falou: não, pode deixar. Daí ele pregou o microfone, orou, leu a palavra. Daí ele pegou e falou algo interessante que me marcou. Ele falou assim: eu tive o mês passado em São Pedro, e eu preguei essa mesma palavra lá, e eu vou pregar essa mesma palavra aqui, porque eu acho que nós deveríamos pregar todo culto a mesma mensagem, para ver se o povo errava menos. Porque vocês decoram o hino e continuam errando. Então se nós pregar a mensagem toda, todo culto, talvez vocês saiam mais tranquilos. Ele pregou, Deus operou de uma forma especial. Você pode ver, irmãos, o pastor Fagundes, que está nos assistindo, ele dizia algo para mim, que quando ele trabalhava, tinha um irmão lá que às vezes chegava nos irmãos e falava assim, na segunda-feira: que palavra o pastor pregou ontem? O irmão não sabia. Que louvor cantou ontem na igreja? Ah, cantou Nada Temerei, cantou lá o hino tal, eu adoro esse louvor. Daí ele perguntava: que palavra que pregou? Não sei. Acontece ou não acontece isso, irmãos? Acontece, né? A pessoa vem no culto, ouve, né? Escuta, mas no outro dia nem lembra mais o que foi pregado, o que foi falado. Eu confesso para os irmãos que toda vez que eu prego, eu fico até o próximo culto ruminando aquela palavra no meu coração, e às vezes eu fico analisando, né, tudo que foi falado, ainda mais agora que está sendo filmado, né? Às vezes a Giovana vê lá, eu ouço 4, 5 vezes, e eu fico meditando naquilo. Por quê? Porque Deus está falando comigo. É Deus que fala conosco através da palavra. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós pregamos, o Espírito de Deus direciona o seu servo, e a mensagem dele é trazida para a igreja. Por que muitos erram, irmão? Porque não guardam a palavra no seu coração. Se perguntar para muitos irmãos o que foi pregado no culto de domingo, no culto de quinta-feira passada, muitas vezes nós não lembramos. Mas nós devemos lembrar aquilo que foi ensinado. Para quê? Para que nós possamos estar enraizados na verdade. Eu lembro muito bem dos fundamentos que o irmão Mário deu aqui, para me deixar a minha casa firmada na rocha. E quando vem o mal, eu me lembro, eu tenho que colocar mais concreto aqui, para não dar nenhuma brecha para Satanás. Porque o irmão Mário pregou que eu preciso firmar a minha casa na rocha. Não foi isso que foi pregado quinta-feira passada? Eu lembro. Às vezes eu estou lá, né, dá um nervoso. Daí eu falo: Jesus, o irmão Mário falou que eu tenho que firmar minha casa na rocha. E daí eu prego de novo para mim mesmo, irmã Val, porque eu preciso. Porque senão, irmãos, eu vou levar a vida de qualquer jeito. Eu preciso desta palavra. Assim como o corpo precisa da comida, o Espírito precisa da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Verso de número 18, irmãos. A quarta marca da igreja, no verso de número 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A quarta marca da igreja, irmãos, é que a igreja ela não pode ficar presa dentro de 4 paredes. Nós não podemos só nos alegrar nos nossos cultos. Nós não podemos vir aqui, adorar a Deus, cantar, ouvir a palavra. Hoje não está podendo abraçar os irmãos, né? Mas nós não podemos vir abraçar os irmãos,
conversar, e esquecermos que o evangelho ele tem que ser levado para fora dessas quatro paredes. Por isso que nós temos o grande comissionamento de Jesus para a igreja. E qual que é o grande comissionamento de Jesus para a igreja? Ide e fazei o quê? Discípulos. Agora eu pergunto para os irmãos, e aí é reflexão de cada um dos irmãos: quantos discípulos você tem? Você já parou para pensar nisso? Você já falou assim: Senhor, eu tenho só um discípulo e eu tenho 20 anos de crente. Senhor, eu tenho 2 discípulos e eu tenho 100 anos de crente. Senhor, eu tenho 5 anos de crente e não tenho ainda nenhum discípulo. Eu não evangelizei ninguém, não consegui fazer nenhum discípulo. A igreja, irmãos, ela precisa levar esta verdade que nós conhecemos para aqueles que estão lá fora. Por isso que a Bíblia diz: como eles saberão se não há quem prega? Como que eles vão saber se não tem quem pregue? Mas o que é mais fácil às vezes? A gente se encontrar com o incrédulo. Às vezes ele conta todo o problema dele, e a gente, vai dar tudo bem, vai ficar tudo bem. Não, você vai ver, vai dar certo. Não, irmão, nós temos que pegar e evangelizar. Não foi o que Cristo fez? Olha o que ele diz para o discípulo: assim como o Pai me enviou. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Você sabia que você é um enviado de Deus ao mundo para levar o evangelho das boas novas àqueles que estão se perdendo, àqueles que estão nas garras de Satanás? É maravilhoso, irmãos, quando você consegue, de alguma forma, falar do evangelho para alguém, e depois de um tempo você vê essa pessoa na casa do Senhor, e depois de um tempo você vê essa pessoa caminhando na casa de Deus, e daí você vai ensinando, vai discipulando, e quando você vê, essa pessoa se tornou um pastor, se tornou um evangelista, se tornou um presbítero, se tornou um obreiro da casa de Deus, aquele para quem a sociedade não dava nada, a família muitas vezes olhava e não dava nada. Deus pegou, colocou na sua olaria, transformou e fez essa pessoa um vaso novo, porque você plantou uma semente, porque você evangelizou. A igreja existe, irmãos, para contemplar o mundo com o amor de Deus e fazer com que o mundo enxergue o amor de Deus. Esta é a missão da igreja. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 3:8, irmãos. Apocalipse 3, verso de número 8. Vai dizer assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. É interessante, irmãos, é um absurdo tão grande quando alguns pregadores pegam esta palavra e torcem ela de uma forma, e daí vem pregar que é uma porta de emprego, e daí vem pregar que é uma porta de negócio, que é uma porta... Não, irmãos, quando Cristo está falando com essa igreja aqui, quando Jesus está falando com essa igreja, a porta aberta para a igreja aqui é a porta da evangelização. Aí tem que ser igual aos bereanos. Você chegou lá e o pastor está pregando essa palavra e distorcendo ela, você fala: está errado. A porta específica aqui é a porta da evangelização. Ele colocou diante desta igreja uma porta aberta, e ninguém pode fechar esta porta. Por que ninguém pode fechar esta porta? Por causa da angústia da humanidade. A angústia do homem é como um grito de socorro, e o homem, ele está morrendo aí fora, e essas pessoas carentes precisam conhecer a verdade. Por isso que Jesus comissionou a igreja em Marcos 16:15 e disse: ide por todo mundo. Esta é a porta que Apocalipse está nos apresentando, a porta da evangelização. Esta é a porta. Nós precisamos, irmãos, levar Jesus para essas pessoas, porque Ele é a porta para os aflitos e os oprimidos.
Quantos aflitos e oprimidos você conhece aí no mundo? Jesus é a porta. E quando o aflito e oprimido entrar por esta porta, Deus vai operar um milagre. Não é isso que ele diz lá em Mateus 11, 28? Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos farei o quê? Vos aliviarei. Esta é a porta de Apocalipse 3, verso de número 8. É a porta que Deus abriu de evangelização para a igreja de Filadélfia. Deus não abriu porta de emprego para a igreja de Filadélfia. Deus não abriu porta de carro. Deus não abriu porta de casa. Deus não abriu porta de nada disso. A porta que ele abriu foi a porta da evangelização. E a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha alma. Então se você ganha alma, você é sábio, porque você está juntando coroas de lauréis no céu. É a porta, irmãos, para os desamparados. O que é uma pessoa desamparada, irmãos? É a pessoa que não tem mais com quem contar, que não pode mais contar com o auxílio do próximo. Abra sua Bíblia em Salmos 27, verso 10. Salmos de número 27, verso de número 10. Vai dizer assim, ó: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, ele me recolherá. Essa é a porta da igreja de Cristo. Quantos desamparados você conhece que não pode mais contar com o auxílio de ninguém? Jesus é a porta. Você pode ir para este e dizer: eu tenho uma porta de escape, eu tenho uma porta de saída, eu tenho uma porta de emergência. Essa pessoa vai dizer para você quem é. É Jesus de Nazaré. Se você entrar por essa porta, você vai ver o que Deus pode fazer. Sua mãe pode ter te abandonado, teu pai pode ter te abandonado, tua família pode ter te abandonado, teus filhos podem ter te abandonado, mas Jesus, se você entrar por essa porta, Ele irá te recolher em nome de Jesus. E nele você vai poder descansar, nele você vai poder se alegrar, nele você vai regozijar a sua alma. Esta é a porta que Deus abriu para a igreja de Filadélfia. Eu fico tão bravo quando o pregador pega esse versículo, irmão, e começa a pregar ele totalmente distorcido. Ele pega: eis que pus diante de ti uma porta aberta. E daí ele começa a pregar sobre porta aberta. Porta aberta, porta aberta. Ele não fala uma porta aberta da evangelização, mas tem porta aberta, irmão Paulo, de tudo. É carro, é moto, é apartamento, é emprego, é empresa que vai abrir. Os irmãos ficam tudo glorificando, não faz igual os bereanos. Mas a porta que Deus abriu para você é a porta da evangelização. Não estou querendo dizer com isso que Deus não abre portas. Deus abre portas. Deus abre até caminho no meio do mar. Deus coloca rio no deserto. Mas a porta de Apocalipse 3, verso 8, é a porta da grande comissão. É a porta da evangelização. Não sei, pastor, que fica pregando Apocalipse 3, 8, que é porta de carro, porta de casa. Sinto lhe informar, você está errado. Ele é a porta, irmãos, para os necessitados. Filipenses capítulo de número 4, verso de número 19, vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Ele é a porta, irmãos, porque Ele é o Deus da provisão. Ele é a porta para aquele que está necessitado, aquele que está preso sobre o jugo do pecado, aquele que está preso sobre a ira de Satanás e também sobre a ira de Deus. Quando este homem, quando esta mulher, ela é tocada pela igreja fora de 4 paredes, a igreja que vai, a igreja que traz uma alma, quando essa pessoa é tocada por Deus, as suas necessidades são atendidas por Deus, e Deus supre todas essas necessidades. Mas quando, pastor? Aí tem outro porém. Salmo de número 23. Se o Senhor for o seu pastor, Ele não vai te faltar, em nome de Jesus. Ele vai te levar a águas tranquilas e a pastos verdejantes.
e Ele vai refrigerar a sua alma, vai te trazer conforto, vai te trazer alívio, vai te trazer paz. Você vê que tem uma condicional. Ele é a porta para os necessitados. Ele traz a provisão, desde que o homem entenda que Ele é o pastor da sua vida. Note bem que para alguém considerar Ele como pastor, tem que ser ovelha. Por isso que Jesus diz que as ovelhas Ele colocou à sua direita e os bodes Ele colocou à sua esquerda. Porque o bode não aceita orientação. O bode, ele vai no seu próprio destino, no seu próprio caminho, e ele diz: eu sei do que eu estou falando, eu estou certo, está todo mundo errado, eu estou certo. Mas a ovelha não. A Bíblia diz que a ovelha, ela escuta a voz do seu pastor, e a ovelha deixa ser guiada pelo seu pastor. Então, se Jesus for o seu pastor, Ele vai ser o Deus da sua provisão. Você não vai ficar ao alcance da penúria, porque Ele vai te sustentar com a destra da sua mão. Verso número 21, irmãos, para nós encerrarmos a mensagem hoje. A quinta marca da igreja: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A união aqui, irmãos, não é a união organizacional da igreja, nem a unidade de uniformidade. O que é a unidade de uniformidade? Quando a gente faz o congresso, que a gente fala assim, ó, as irmãs de camisa rosa e saia preta. Está todo mundo igualzinha. Mas às vezes o coração, né, não tem ninguém com ninguém. Então só está o quê? Uma união de uniformidade. Mas a união que Cristo pede aqui, que o Pai pede aqui, que Cristo pede ao Pai para a igreja, é a mesma, é semelhante à união da Trindade. É a unidade espiritual, que envolve, irmãos, a orientação básica para a igreja. É a unidade, todos unidos num só corpo. Daí nós vamos em Paulo, falando sobre, comparando a igreja com o corpo de Cristo. Na unidade do corpo, irmãos, todos os membros cooperam para o bem de quem, irmãos? Do corpo. Porque já pensou se a mão fala assim: eu não vou levar comida à boca, porque eu não gosto da boca. Você já pensou nisso? Acontece. Daí a boca pega a comida e fala assim: eu não vou engolir, porque eu não gosto do estômago. Você já pensou nisso? Você já pensou se o pé fala assim: eu não vou mais andar, não vou mais firmar ele no chão, porque eu não gosto das pernas? Isso acontece na igreja ou não acontece? Acontece, irmão. Eu não vou mais cantar, porque eu não gosto do João. Eu não vou mais louvar, porque eu não gosto do pastor. Eu não vou mais tocar, porque eu não gosto do líder que toca. Para com isso, irmão. Você foi chamado para a unidade do corpo de Cristo. Se você é ovelha, você trabalha para a uniformidade, para a unidade, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, em nome de Jesus. Tá certo que tem órgãos do corpo que não é muito bonito, mas todos cooperam para o bom funcionamento do corpo. Joelho é meio estranho, né, irmão? A gente às vezes fala que quando a criança nasce tem cara de joelho, não é? Porque você olha o seu joelho, dá uma reparada. Que coisa estranha que é o joelho, não é? Tem uns que tem um joelho mais com osso mais despontado assim. Mas você já pensou você sem o joelho? Você não conseguiria, irmão, fazer a articulação. O joelho não é a parte muito bonita do corpo. E entre outras partes, o dedinho, o mindinho lá, tem uns que é feio que dói, né? Porque de tanto ficar apertado no sapato, né, irmão Paulo? O negócio fica, parece, né, mais feio do que já é. Mas bate ele na quininha da sua cama, na madrugada, para você ver só. Se não dói até a sua alma. E daí você quer falar que o outro irmão, em nome de Jesus. Olha a oração de Jesus: para que todos sejam um em mim, ó Pai, como eu sou em ti. Não importa, irmão, qual que é o órgão do irmão que está do meu lado. Você nem sabe qual órgão ele é. Talvez você está achando que ele não é nada. E talvez Deus está dizendo: está aí um homem segundo o meu coração.
Talvez você está falando mal de alguém que Deus está falando bem dele. Talvez você está olhando Davi e falando, esse Davi não é nada. E Deus está dizendo, está aí um homem segundo o meu coração. Pensa nisso, irmãos. Antes de falar, eu não canto porque fulana de tal canta nesse grupo, então eu não canto. Então você não é ovelha. Sinto lhe informar. Mas você está mais para bodão do que para ovelha. A Bíblia diz, seguir a paz com todos. E a santificação. Porque se nós não fizermos isso, o que acontece, irmãos? Quem pode me falar? Não veremos o Senhor. Muito bem. Você está vendo porque que é importante, irmãos, a gente estar firmado na verdade? Eu sempre digo, irmão, eu não tenho problema com ninguém. É os outros que têm problema comigo. Porque eu não tenho problema com ninguém. Se me cumprimentar, eu cumprimento. Glória a Deus, aleluia. Se também não quiser me cumprimentar, eu vou lá ainda, estico a mão e falo, paz, Senhor, irmão. E às vezes a gente percebe que o irmão não quer te cumprimentar, mas eu vou lá. Paz, Senhor, irmão. Porque eu não tenho problema, irmão. Não tenho problema. Em nome de Jesus, não quero ter. Em nome de Jesus, irmão, para com essas coisas na casa de Deus. Você que está me assistindo, você que é crente de outra denominação, em nome de Jesus, você é membro, você é parte importante do corpo, mas você sozinho não é nada. Meu braço sozinho não é nada. Ele precisa de todos os membros do meu corpo. Por isso que tem um monte de igreja manca, porque os irmãos não entendem isso. Você acha que se isso não fosse importante, irmãos, todas essas marcas, Deus ia fazer Cristo ia fazer uma oração para Deus, falando assim, Deus, eu vou partir, e os meus discípulos que vão continuar a igreja, que vão formar a igreja, eu vou pedir ao Senhor que o Senhor dê para eles a mesma alegria que há em mim. Olha que coisa interessante. A primeira marca. Depois ele vem, santifica eles, mas santifica-os na verdade. Você acha que se não fosse importante, irmãos, ele ia fazer esta oração? A igreja, irmãos, ela precisa andar unida. Temos diferença de pensamento? Lógico que temos. Se eu perguntar aqui para os irmãos, qual que é a cor preferida de alguém? Eu tenho certeza, irmão, nós estamos aqui em umas 18, 20 pessoas, que dessa daí capaz de ter 20 cores aí. Capaz de ninguém bater com ninguém. Agora, isso não significa que porque eu não gosto da cor que o irmão Paulo gosta, nós devemos andar em desunião. Não, pelo contrário. Eu tenho divergência na cor, mas nós somos unidos em nome de Jesus. Pastor, eu não gosto do amarelo, mas se o pastor gosta e vai pintar a igreja do amarelo, então nós vai gostar do amarelo em nome de Jesus. Não vai acostumar com o amarelo em nome de Jesus. Depois nós pinta de novo, pastor. Nós divergimos da opinião, mas nós não somos inimigo. Se você perguntar para sua mão se a mão sua gosta de um par de sapato, irmão, ela vai falar o que para você? Não. Ela gosta de uma luva no frio, né? Sapato não. Coloca um sapato na mão para você ver que coisa terrível. Você vai querer se livrar dele rapidinho, a mão sua. Mas ela ajuda o seu pé lá a calçar o sapato, não ajuda? É assim que funciona. Eu não gosto do amarelo, pastor, mas nós vamos pintar a igreja de amarelo junto com o pastor. E você vai passando aquele rolo, irmão Mário, e falando, meu Deus, mas é benção. É assim. Mas tem irmão que não. Não, se for pintado amarelo, eu já não vou mais lá. Que coisa linda. Em nome de Jesus, diga assim, eu fui chamado para a unidade. Eu fui chamado para andar em paz. E a última marca, irmãos, verso número 26. Verso de número 26. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. A última marca que Jesus pede para a igreja é que a igreja seja um povo amoroso. O amor tem perdido sentido, irmãos, em muitas igrejas. Mas a maior marca que uma igreja pode ter
de todas estas é a marca do amor. Uma igreja não consegue ter as outras marcas se ela não tiver a marca do amor. Porque Paulo diz que o amor tudo suporta. O amor tudo sofre. O amor é bondoso. O amor é benigno. No amor não há injustiça. No amor não há falta. No amor não há falha. Porque o amor é como um telhado que abriga os nossos sentimentos. Paulo, em 1 Coríntios 13, 4 e 7, vai dizer que o amor é sofredor, benigno, não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quem ama sofre, às vezes sofremos, né? Quando você está vendo as coisas indo para um outro lado, para um lado que você sofre. Mas ele é benigno. Quem ama, irmãos, deseja o bem do próximo. Você quer saber se uma pessoa tem amor? Se ela gosta de ver as outras pessoas crescendo. Se você vê um irmão, que quando os outros crescem, ele fica invejoso. Ele começa a orar assim para Deus: Senhor, mas ele é menos crente que eu e está crescendo. Ele acha, né? Porque quem não tem amor, ele age com injustiça. Porque ele acha que a justiça dele é maior que a de Deus. Então ele olha para o irmão e ele consegue enxergar se o irmão é mais crente que ele ou não. Então ele fala assim: Senhor, mas ele é tão menos crente que eu e ele está crescendo, Senhor. Cuidado, irmão. Isso é uma falta, é demonstração que você está padecendo da falta de amor. O amor não é invejoso, ele não se vangloria, né? Tem uns também, né, que gosta de se vangloriar na igreja, né? Quando eu prego, quando eu canto, quando eu, você não faz nada, irmão. Quem faz é Deus. Toda honra, toda glória é para Ele. Se Ele te deu o dom, não se vanglorie não, a alegria é sua, mas a glória é de Deus. A glória é dele, em nome de Jesus. Ele não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. É tão triste, irmão, quando você vê irmão que suspeita mal de tudo nos outros, né? Se o irmão ele é mais carinhoso, né? Tem irmão que, né? Tem irmão que é mais afetuoso, né? Gosta de dar mão, de abraçar, já fala: e esse irmão aí, ó, gosta de ficar pegando na mão de todo mundo. Eu não sei não, a esposa dele toma cuidado. Cuidado, irmão, que com a mesma medida que você medir, você será o quê? E depois, quando você é medido, você não gosta. Ai, estão falando mal de mim. Ai, estão falando besteira de mim. Em nome de Jesus, irmão. É a marca do amor. Uma irmã, às vezes, que é mais, né, mais risonha. Ai, quer aparecer. Ai, faz isso para... Não, irmão, é o jeito da irmã. Suporta ela, o amor suporta tudo, em nome de Jesus. Se você não gosta de uma pessoa muito risonha, fique em paz, você vai para o céu com ela também. Então suporta, em nome de Jesus. Mas não julga. Essas são as marcas que a igreja de Cristo deve possuir. Para finalizar, irmãos, abra sua Bíblia em João 2, capítulo de número 7. João capítulo de número 2, verso de número 7 ao verso de número 8. João capítulo de número 2, verso de número 7 e 8, que vai dizer: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste: ameis uns aos outros. Preste atenção em que João diz: eu não vos trago nenhum mandamento novo, mas o mandamento que eu vos trago é um que já está escrito, ó. Ele é muito antigo, ó.
o mandamento que eu vos trago é este. É a palavra que você já ouviu. Amai-vos uns aos outros. Que nós possamos, irmãos, guardar essas marcas em nosso coração. A marca da alegria, a marca da santificação, a marca da verdade, a marca do evangelismo, a marca do amor. Que nós possamos guardar essas marcas para que nós possamos caminhar na presença de Deus. A marca da unidade, e que nós possamos um dia se encontrar no céu, para que nós possamos adorar a Deus. Eu me lembro de um irmão contando que ele falou que uma irmã uma vez estava falando para outra, né? Ficou brava uma com a outra e disse assim uma para outra: mas quando eu chegar no céu, se eu chegar no céu e você estiver lá, eu vou reclamar com Deus. Daí a outra falou assim: eu também vou reclamar. Daí o pastor chegou e falou: opa, pode parar, que vocês duas não vão para o céu mesmo, então não vai ter como vocês reclamar. Fiquem em paz. É desse jeito. Não adianta você querer distorcer isso que está escrito aqui. A Bíblia não negocia, irmãos. Ela é clara e cristalina. Muitas pessoas continuam errando porque elas acreditam que é a palavra que tem que mudar. Mas a palavra não muda. Quem tem que mudar é essa pessoinha aqui, ó. Eu que tenho que ouvir essa palavra. E tem hora, irmão, que dói, né? Fala: nossa, mudar esse jeito meu, 40 anos já assim. Tem que mudar, Senhor? Ele fala: tem. Daí você fala: não dá para mudar a sua palavra? Não, ele fala: não. Daí tem aquele hino que canta, né? Eu não mudo. Deus até canta no seu ouvido: eu não mudo. Então quem tem que mudar? É essa pessoinha aqui. Ouvir a palavra, praticar a palavra. Por isso que a Bíblia diz: não sejais somente ouvintes, mas praticante. Se você veio aqui hoje, irmãos, se você assistiu hoje, ouviu essa palavra, mas não quer mudar, é como a semente que caiu entre os pedregulhos, pedregais, na terra dura, no meio do sol. E não importa quem é o semeador, não importa. Deus não dá ênfase para o semeador, Ele dá ênfase para a terra. Se o seu coração estiver disposto a germinar esta semente, você vai colher frutos em nome de Jesus. Você vai colher as boas dádivas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé, eu quero orar por você.